Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 28 anos. E hoje vou falar de umas dúvidas que mais geram insegurança em um homem que decidiu colocar uma prótese peniana. Dá para perceber que eu tenho uma prótese peniana? Esta pergunta aparece de várias formas no consultório. Será que marca na roupa? Será que as pessoas percebem na praia, na academia? Será que a minha parceria vai perceber durante uma relação sexual? Será que o pênis vai ficar com uma aparência artificial ou robótica? Será que posso ter uma vida normal depois da cirurgia? Muitos homens não têm medo apenas da cirurgia. Eles têm medo da exposição, medo de alguém notar, medo de passar vergonha, medo de perder a naturalidade e o principal, medo de deixar de sentir-se homem. Fique comigo até o final, porque eu vou te explicar o que realmente pode ser percebido e o que normalmente não aparece. O que muda entre os tipos de prótese peniana e por que o planejamento cirúrgico faz tanta diferença no resultado final. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos ao vídeo. Primeiro, o que é uma prótese peniana? A prótese peniana é um dispositivo que é implantado no interior dos corpos cavernosos. Ou seja, o pênis tem uma esponja no seu interior, chamado corpos cavernosos. O cilindro, ele vai perifericamente nos corpos cavernosos. Esse é um corte para exemplificar como se tivesse cortado um pão ao meio. Então, como no pão aqui seria o miolo do pênis, que são os corpos cavernosos. Essa é uma esponja. E essa capa, chamada túnica albugínea, o implante, ele é solto essa fixação da esponja para ela baixar e o implante é colocado entre a túnica e a esponja, mantendo a esponja o mais preservado possível para manter o enchimento residual de sangue quando o paciente se erotiza. Então, é um dispositivo interno implantado no interior do pênis, preservando ao máximo a esponja para dar sustentação ao pênis, sustentação essa que permita uma penetração e no movimento não fique dobrando e escapando. E para que serve o implante da prótese peniana? Ele tem a finalidade de dar um reforço estrutural ao pênis para melhorar a capacidade penetrativa, no movimento não ficar dobrando e escapando. E para o pênis reconstruído, quando se trata as fibroses e alonga o pênis até o limite dos nervos, o implante colocado após a reconstrução do pênis é a única solução que previne o aparecimento de novas fibroses e novas retrações no pênis devido a novas fibroses. Então, muitas vezes, o implante ele pode ser usado para disfunção erétil isolada ou para o tratamento da doença de Peyronie e para evitar novos episódios de fibrose, colocar o implante para dar reforço estrutural e prevenir novas retrações. É possível perceber a presença da prótese no dia, na sua rotina. A ocultação das próteses, seja ela maleável ou inflável, vai depender de uma adequação de uma cueca mais justa para maior ocultação. Tem pacientes que têm no seu íntimo uma necessidade maior de ocultar ao máximo. Então, esses pacientes têm que usar uma cueca mais justa. Também tem um tipo de paciente que prefere que tenha mais volume, então ele usa uma cueca menos justa. Se é um cilindro inflável, ele prefere até deixar o cilindro mais inflado no dia a dia para que fique um volume mais aparente. Mas isso é um desejo individual. O fato é, para cada um individualmente, de acordo com a sua preferência, o paciente precisa escolher uma cueca mais justa para maior ocultação, e se esse paciente um dia quiser que fique mais aparente, usar eventualmente uma cueca menos justa. É uma questão de preferência e vontade do paciente a cada dia a dia. Uma outra questão muito comum, rotineira. O paciente me pergunta, mas doutor, eu vou poder usar sunga ainda? Essa é uma situação de explicação semelhante que eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho paciente que eles nunca usaram sunga porque não fazia volume. E depois que colocou a prótese, que o pênis não retrai, ele passou a usar sunga.
porque ele tinha vergonha de não aparentar volume antes da prótese. E quando eu pus a prótese, ele passou a usar sunga. Também tem o tipo de paciente que quando eu coloquei a prótese, ele achou que na sunga ficou um pouco mais volumoso e ele optou para não usar somente sunga, porque ele queria que ocultasse mais. Então esse paciente passou a usar uma sunga ou uma cueca mais justa por baixo e vestiu um shorts por cima para melhor ocultação. Ou seja, a depender de cada paciente, é possível ajustar para menor ocultação ou maior ocultação, a depender do perfil de cada um, ajustando a roupa íntima. A sua roupa normal, calça, shorts, desde que você adequou a roupa íntima, elas poderão ser as mesmas, porque é a roupa íntima que vai manter o pênis mais próximo do corpo e oferecendo melhor ocultação. Existe diferença entre a prótese maleável e inflável na hora da ocultação? Existe. A prótese inflável, como um cilindro será despressurizado, é mais fácil a ocultação mesmo com cuecas não tão justas. Já os cilindros maleáveis vão exigir uma roupa íntima mais resistente para que mantenha o pênis e os cilindros rente ao corpo. Essa diferença existe. Porém, alguns pacientes de prótese inflável até preferem não desinflar tanto, deixar semi-inflada para que fique um pouco mais de volume. Então, como vocês podem perceber, existem preferências individuais de cada paciente e que não é específico de cada prótese. No caso da maleável, o paciente ele vai precisar colocar o pênis em direção à virilha, ou em direção mais ao abdômen, ou em direção mais a uma das coxas, e vai ter que usar uma cueca para segurar esse cilindro rente ao corpo. Seja em direção a uma das coxas, seja em direção à virilha, a cueca tem que ser mais justa para ocultar melhor. Agora, se ele usar uma cueca menos justa, o que vai fazer? O pênis vai apontar um pouco mais, uma cueca menos justa. Então, se ele quer que fique um certo volume, uma aparência de maior volume, isso faz bem para o íntimo dele, ele tem a opção de usar uma cueca menos justa ou uma cueca mais justa para efetivamente segurar o pênis rente ao corpo. Ou seja, é um ajuste da roupa íntima da sua cueca e de acordo com a preferência individual de cada um, por maior ocultação ou menor ocultação. Como o cilindro maleável, o próprio nome diz, ele é maleável, ele pode ser ajustado para ficar mais rente ao corpo ou mais afastado do corpo, a depender da sua preferência. E o cilindro inflável? No cilindro inflável, nós temos o pênis aqui pressurizado, os cilindros estão pressurizados de soro fisiológico. A bombinha no escroto, a gente vai tentar ocultar, mas se você tiver um escroto menor, às vezes essa fica um pouquinho aparente, mas a ideia é colocar sempre mais posterior, para não ficar a bombinha aparente. E para ocultação no dia a dia. Se você desinflar os cilindros, você tem a opção de desinflar mais ou menos. Aqui eu estou desinflando. Se eu quero desinflar mais, além de apertar a válvula do escroto de esvaziamento, você tem que apertar também o pênis, os cilindros, para esvaziar mais. Se você quiser melhor ocultação, além de ajustar a roupa íntima, a cueca. Então você pode deixar mais flácido para melhor ocultação e uma cueca que não precisa ser tão justa, ou que alguns pacientes preferem. Eles preferem não desinflar tanto. Então ele deixa o pênis um pouco mais cheio para fazer um pouco mais de volume. Então, por mais que ele use uma cueca não tão justa, se ele deixou o cilindro um pouco mais cheio, ele vai ficar mais volumoso. Então, também na opção do inflável, tem a opção do paciente usar ele mais cheio ou menos cheio, no estado desinflado, e usar uma cueca mais justa ou menos justa, a depender da preferência individual de cada um, de ocultar mais ou ocultar menos. Vai da preferência individual. E na praia ou na piscina, como ocultar? Como eu mostrei anteriormente os dois modelos maleáveis e infláveis, o critério de ocultação vai depender muito do ajuste da roupa íntima, da cueca. Uma cueca com um tecido mais firme, que tem capacidade de segurar bem o pênis rente ao corpo. E a inflável, de desinflar mais ou não, porque tem pacientes que preferem não desinflar tanto para fazer um certo volume. E aí você tem um ajuste do quanto deixa o cilindro inflado e um ajuste também da cueca ser mais apertada ou não para poder ocultar mais ou menos. Então, esse ajuste, essa ocultação, não é só uma questão do implante, é o ajuste da roupa íntima, da sua cueca. E na piscina e praia, se você usa uma sunga ou tem por hábito usar uma sunga, obviamente que é mais fácil ocultar
mas com um cilindro inflável. Mas para você ter uma ideia, que eu já comentei, mas vou reforçar aqui, eu já tive pacientes que não usaram sunga uma vida inteira porque o pênis retraía muito e não fazia volume. Então ele tinha vergonha de usar sunga por não ter volume. E quando eu coloquei uma prótese peniana, esse paciente passou a usar sunga. Um desejo sempre que ele teve, pôde realizar ainda numa fase mais tardia da vida. Mas também tenho pacientes que preferiram não usar mais sunga, porque ficou um volume maior e eles preferiram então usar uma sunga por baixo e um shorts por cima. Ou seja, de acordo com características individuais de cada paciente, ele pode ainda continuar usando sunga ou não, a depender da sua anatomia, o tamanho do seu pênis, o calibre do seu pênis, a depender do modelo de prótese que você optou, maleável ou inflável. Poderá ser mais fácil você usar uma sunga e ocultar bem, ou menos fácil de ocultação, e aí o paciente pode optar por um ajuste de não usar mais sunga ou continuar usando sunga ou passar a usar sunga se ele nunca usou. Aí é um ajuste só de roupa de banho, que pode ser facilmente ajustável. Uma questão de praia e piscina, academia, é como você vai lidar com isso no banheiro comum. No banheiro comum, se você for tirar a roupa íntima, a sunga, a cueca, você não terá um dispositivo de roupa que vai segurar o pênis rente ao corpo. Então o modelo maleável pode ficar mais aparente. O inflável você pode desinflar mais e ficar menos aparente. Agora, também é uma característica individual de cada paciente. Por que isso? Eu tenho pacientes que falam, doutor, o meu hábito nunca foi tomar banho ou andar nu em banheiro comum, seja da academia, seja do clube, seja de onde for, sauna. E outros pacientes que falam, eu tenho esse hábito de ir em vestiário comum, andar nu. Então isso pode ser um dos fatores de escolha entre o modelo maleável e inflável, mas também são características individuais de cada paciente, que a gente tem que conversar, individualizar, baseado na sua anatomia, porque é mais difícil ocultar um pênis maior do que um pênis menor. Porém, se ele tem um pênis menor, é mais fácil ocultar e, portanto, não necessariamente precisa ser um cilindro inflável para facilitar a ocultação num pênis menor. Essa escolha, ela tem que ser feita em conjunto com o seu médico, analisando suas peculiaridades, suas anatomias, o seu estilo social de frequentar piscina, praia ou vestiários comuns de clube, academia, sauna. É uma característica individual que eu vou precisar conhecer e aí a gente adequar qual modelo será de melhor indicação, buscando a melhor ocultação. Durante a relação sexual, o que se espera? Numa preliminar, na troca de carinhos, beijo, já se espera que o pênis esteja ereto. Então, quando abaixa a roupa, numa situação para uma penetração, já se espera que o pênis esteja ereto. Portanto, não vai causar estranheza a presença de uma prótese que já está deixando o pênis ereto. Uma das preocupações com o modelo inflável é se o paciente vai ter que inflar na frente da parceira. E, portanto, ela vai perceber o manuseio da bombinha. A orientação para esses pacientes é que eles deixem o cilindro pré-inflado, se for o modelo inflável. Então, quando ele deixa o cilindro pré-inflado, quando ele abaixa a roupa, ele já vai ter um pênis praticamente ereto. E, portanto, se ele precisar complementar com algumas bombadas, pode ser durante as preliminares de forma discreta para ele manusear a bomba. O perfil latino-americano é que não se faça o inflar-desinflar na frente da parceira. Portanto, alguns pacientes eu oriento deixar os cilindros pré-inflados para não ter que inflar na frente da parceira. Já o cilindro maleável, abaixou a roupa, ele já está sempre pronto. É lógico que com a erotização você vai ter melhor enchimento de sangue dentro do pênis e, portanto, você não tem que manusear o escroto para acionar bombinha ou pressurizar o pênis. É mais, vamos dizer assim, natural nesse sentido na hora da intimidade. Uma situação que você pode passar, seja com a prótese maleável ou inflável, é depois de completar o ato sexual, depois de um tempo de relação, às vezes até mais prolongado, pela sua idade ou por outras questões, a sua parceria questioná-lo de tamanho desempenho, mais do que esperava, e ela não pôde perceber o pênis flácido, como habitualmente se esperava após uma relação sexual. O fato é que às vezes a parceria não está interessada no pênis flácido, está interessada no pênis ereto. Mas se por um acaso, por uma eventualidade,
ela perceber que o pênis ainda está firme, está rígido, após um longo tempo de relação, você pode ser questionado por isso. Tipo, mas como você consegue manter tanto tempo de rigidez ou de ereção? Esse é um questionamento que pode ter. Que a orientação que eu procuro dar para os meus pacientes, uma orientação pessoal, não precisa dizer que você tem uma prótese nessa situação. Você pode, eventualmente, compartilhar que você tem um desejo muito grande pela parceria e por isso que ele se mantém rígido por mais tempo. É uma forma de tentar não ser explícito dizendo que você tem uma prótese peniana, porque na prática você não é obrigado a dizer. Um exemplo disso, no caso das mulheres que põem muita prótese de mama, prótese nos seios, prótese do glúteo, de bumbum, ela não é obrigada a falar que tem uma prótese. Ela tem um contorno no seu corpo que é melhorado por uma prótese, por um dispositivo interno de silicone, mas ela não é obrigada a dizer que tem prótese. E nem você é obrigado a perguntar se ela tem prótese. Então, é uma questão de lidar melhor com a situação de ter um implante de uma forma mais natural, de forma menos constrangedora possível e ter saídas para situações que eventualmente poderiam te constranger. Um fato que eu quero deixar aqui bem claro para vocês, que eventualmente precise de um implante, de uma prótese peniana. A maioria dos pacientes, a extensa maioria, se beneficiam muito desse implante. Para recuperar sua autoestima, recuperar sua confiança, não ter o medo da falha e poder ter um outro estilo e qualidade de vida. Recentemente, recebi de um dos pacientes que o marco de uma nova vida foi o seu implante, que fez com que ele resgatasse toda a sua autoestima, toda a sua autoconfiança, sua masculinidade, e com isso ele pôde ser homem integralmente, com total confiança. E ele associou a isso como se ele tivesse nascido de novo. Então esse nascimento ele retribuiu ao meu trabalho desse implante como se eu tivesse feito um novo parto para ele, para uma nova vida. Isso é um exemplo que eu estou compartilhando com vocês, mas é uma vivência comum dos pacientes que beneficiam do implante de uma prótese peniana. O implante, para ter o melhor resultado, não depende só do modelo do implante, se é maleável, se é inflável. Vai depender se você tem retração no pênis antes do implante que precisa de uma reconstrução. Vai depender da sua anatomia, para pênis maiores e mais calibrosos. Talvez a inflável tenha o seu espaço para facilitar a ocultação, se isso é importante para você, melhor calibre. Mas se você tem um pênis na média ou pequeno, o modelo inflável vai acrescentar pouco e vai somar muito mais custo para você final. Então, nesse caso, não precisaria ser um modelo inflável. Ou seja, a adequação para a anatomia do paciente, para o estilo de vida, para a idade de cada um, porque ele tem de enchimento residual quando ele se estimula. Para cada situação de fibroses, que o pênis retraiu muito, que precisa reconstruir, existe uma estratégia individualizada de fazer esse procedimento e aumentar o grau de satisfação dos pacientes. E o fato de eu estar 28 anos na urologia, dedicado somente a isso, anos de experiência, evolução dos modelos de implantes, trouxeram o melhor caminho para oferecer a melhor solução, melhor estratégia, que não é padrão para todos os pacientes. Ela precisa ser individualizada, ela precisa fazer parte de um exame clínico, um teste de ereção, uma ultrassonografia que eu mesmo faço para analisar todos os parâmetros de fluxo, fibroses, retrações, anatomia individual de cada um, tamanho de escroto, tamanho de glande, porque se você tem uma glande grande, permite um modelo inflável. Se você tem uma glande muito pequena, existe modelo inflável que vai dar uma desproporção entre o tamanho da glande e o tamanho da haste peniana. Então, esse conhecimento de todos os modelos de implantes, todos os calibres e toda a anatomia de cada paciente permite eu fazer uma individualização do que seria supostamente melhor ou pior para cada paciente e compartilhar isso com ele. A decisão final sempre será do paciente, mas eu vou ter recursos para discutir vantagens e desvantagens de cada modelo maleável e inflável para cada anatomia individual e aspectos sociais de cada paciente. E também o aspecto financeiro, porque nós sabemos que o modelo inflável é muito mais caro que o maleável. Então, às vezes, para a condição social, financeira desse paciente, não basta só a social, a condição financeira é mais favorável para um modelo maleável. E como nós temos modelos maleáveis de vários calibres, eu posso implantar um modelo maleável mais calibroso, que hoje chega até 14 milímetros de calibre cada cilindro. Então, eu posso dar um pênis mais calibroso, com modelo maleável mais calibroso, e não necessariamente um modelo inflável, que iria aumentar muito o custo para esse paciente e iria comprometer muito a sua parte financeira. Então, tudo isso tem que levar em conta
para fazer a melhor escolha, individualizada para cada paciente, e terá sim o meu apoio e a minha experiência para ajudar que você faça a melhor escolha no melhor custo-benefício. Se você ainda tem dúvidas sobre a disfunção erétil, já tentou medicamentos sem resultados ou muitos efeitos colaterais, ou tem dúvidas sobre modelos de prótese peniana, questões da sua anatomia, das suas particularidades sociais, é importante compartilhar conosco ou com o seu médico. E se realmente ainda você tem dúvidas, não deixe de enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou preencher o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.